Olá, eu sou a Lorene Caldeira, dentista, especialista em ortodontia. Hoje a gente vai falar sobre DTM, disfunção temporomandibular. Primeiro a gente precisa entender a diferença da nomenclatura e também da anatomia. A TM é a articulação temporomandibular, é a única articulação da face. DTM é disfunção temporomandibular. A ATM ela é composta pelo osso temporal, essa região aqui, e o osso mandibular. No osso temporal, a gente possui uma cavidade, uma fossa temporal. E no osso mandibular, possui o côndilo. O côndilo, ele se encaixa nessa cavidade, na fossa temporal, e ali fica a articulação temporomandibular. Já a DTM é uma disfunção temporomandibular. Então, todas as pessoas possuem ATM, nem todas as pessoas possuem DTM. Entre a fossa temporal e o côndilo mandibular, existe uma estrutura que funciona como um amortecedor, chamada de disco articular. O disco articular, a função dele é não deixar o contato entre esses dois ossos, é mesmo funcionar como um amortecedor nessa articulação. O disco articular ele não é inervado, então ali no disco articular, nessa região de amortecedor, você não tem como sentir dor ali. Porém, existe uma estrutura atrás do disco articular chamada de tecido retrodiscal. O tecido retrodiscal ele é extremamente inervado. Ali é uma região muito sensível. Então, quando você sente dores nessa região dessa articulação, normalmente ali é o ponto mais sensível, é onde vão ter as dores mais agudas. Já os estalos, eles são o deslocamento desse disco. O disco normalmente ele se desloca para a porção anterior. E quando há um deslocamento excessivo desse disco, aí geram os estalos. Então, em que parte a ortodontia vai ajudar na DTM? A ortodontia ela vai ajudar nessa disfunção quando o paciente ele possui a oclusão, a mordida errada. Uma oclusão errada, uma mordida quando não é correta, prejudica a ATM. Então é nessa hora que entra o tratamento ortodôntico para melhorar a oclusão, para deixar a mordida correta e aí estabilizar a ATM. O que a gente tem notado muito no consultório são pacientes que possuem a oclusão ideal, possuem a oclusão correta, porém se queixam de dores, de estalos. O paciente percebe que ele tem um problema na articulação. E aí o paciente chega até o dentista com esse problema articular e fala: doutor, eu tô com estalo, doutor, eu tô com dor na articulação e eu preciso usar o aparelho para melhorar esse problema que eu tenho, esse problema que está me incomodando, que a hora que eu acordo eu tenho muitas dores, então eu quero usar aparelho para melhorar esse problema. Infelizmente, nesses casos, o aparelho não vai tratar a DTM, porque a causa não é a oclusão, a causa da disfunção não é a oclusão errada. Nesses casos, normalmente, a causa são estresses psicológicos, estresses musculares, pacientes que passaram por um alto nível de estresse, pacientes que têm rotinas, o dia a dia estressante, ou até mesmo pacientes com muita força muscular, atletas de alta performance, atletas de levantamento de peso, atletas que passam grande parte do dia fazendo um esforço muscular excessivo, tendo um desgaste muscular. O que acontece é que quando o paciente entra em repouso, essas descargas de força, elas refletem na musculatura facial. Aí o paciente começa a apresentar quadros de bruxismo, de apertamento noturno ou até mesmo um apertamento em repouso, e quem acaba saindo perdendo é a região articular. Nesses casos, o tratamento de eleição são placas rígidas, muitas vezes associadas com medicamento. Dá para usar também a toxina botulínica, que vai agir na região da musculatura da face para minimizar essa força, e também a acupuntura. Essa placa que o paciente utiliza, ele normalmente vai usar ela no período de repouso, à noite, para proteger a articulação dessas forças musculares, para proteger o excesso de carga de força muscular nessa região da articulação.
Então, se você notou que os estalos estão aumentando ou mesmo que você está com alguns episódios de dores, o ideal é procurar um dentista, procurar um especialista, porque existe uma tendência dessas dores e desses estalos piorarem. Aí você me pergunta, mas piorar como? O que acontece, por exemplo, nos estalos é que quando você tem o estalo, há um deslocamento do disco para a parte anterior. E na hora que estala, esse disco ele vai para a parte anterior e quando estala ele é recapturado, ele volta à posição. Então sempre há um retorno do disco na posição de origem. Até aí tranquilo, mas pode acontecer desse disco ele deslocar para a porção anterior e dele não voltar, não haver a recaptura do disco. Nesses casos, a abertura da boca ela fica comprometida, o paciente já não consegue mais abrir a boca do tanto que abria antes, uma abertura de boca bem limitada, e aí deve-se entrar com um tratamento imediato para tentar recapturar esse disco de volta, para esse disco voltar à sua posição normal. Em casos mais complexos, essa recaptura do disco, essa volta do disco à posição normal, ela pode ser feita através de cirurgias. Já ouvi também aqui no consultório, já notei muitas vezes isso, do paciente colocar o aparelho e já notar que os estalos ou até mesmo que as dores diminuíram significativamente. Isso acontece porque assim que eu instalo o aparelho, assim que eu já colo o aparelho e começo as ativações, os dentes já começam a movimentar. Já começa uma movimentação ortodôntica e essa movimentação ela gera um pouquinho de dor. Aí quando o paciente entra em repouso, ele não consegue descarregar muita força oclusal, porque se ele morder com muita força, o cérebro já vai reconhecer essa dor e então ele não aperta muito os dentes na hora do repouso. O acometimento maior da disfunção temporomandibular é normalmente em mulheres, principalmente pelo fator hormonal. Acontece também em pacientes que têm histórico familiar de fibromialgia ou de frouxidão ligamentar, também é muito comum. O ideal mesmo é, a partir do momento que você sentiu uma alteração, já entrar em contato com algum dentista ou especialista para avaliar posição de disco, avaliar como é que está a força muscular, oclusão, todos os fatores que podem vir a piorar e se forem detectados antes de você ter uma dor ou até mesmo um deslocamento de disco, você conseguir tratar. Então por hoje é isso. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais, tchau!